Bom, então vamos lá, né? Eu vou falar um pouco hoje sobre a propriedade intelectual, e o principal argumento dos anarcocapitalistas que dizem ser dizem ser a favor, né, no caso, a pirataria e todas essas questões aí mais moralmente, dubiamente éticas, tá? Eu mesmo sendo um possível, né, um provável escritor aí, um futuro escritor, qual é a minha visão, tá? E também esclarecer alguns pontos aí sobre a propriedade intelectual. Então, para começar, o principal argumento que os anarcocapitalistas dizem é que a propriedade intelectual ela não existe porque a propriedade ela é um bem que é, é escasso. E uma ideia, ela não pode ser por si mesma escassa. E, bom, e bom, é, de fato, né, a ideia pela ausência de materialidade, ela não pode ser escassa, né? Assim como a informação, né? Informação que eu me refiro, no caso, a os dados que você vê na internet, né? Eles podem ser replicados e tudo mais. Porém, existe um grande porém aí, que é o seguinte: a ideia ela não pode ser escassa, isso é verdade. Mas os meios de reprodução da ideia eles são escassos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou dar um exemplo e depois eu vou trazer é, um caso mais concreto para ilustrar bem aquilo que eu quero dizer no vídeo. Uma ideia, vamos supor que eu tenho uma ideia de escrever um livro. Bom, a ideia ela não é escassa, né? E teoricamente todo mundo pode ter aquela ideia. Porém, as ideias elas não são iguais, né? E existe uma diferença entre uma ideia e como essa ideia é posta na prática, né? No caso, por exemplo, eu tenho a ideia de fazer um vídeo pro meu canal. E aí o cara tem uma ideia para fazer o vídeo pro canal dele. Bom, mas fazer um vídeo para um canal é uma ideia muito subjetiva. Então pode ser um vídeo de qualquer coisa. Eu posso fazer um vídeo de falar sobre xadrez, sobre damas, sobre videogame, sobre fone de ouvido, etc, né? Enfim. Aí fala assim, não, mas se alguém tiver uma ideia de fazer um vídeo sobre propriedade intelectual, sim, mas essa ideia, ela vai ser defendendo a propriedade intelectual, vai ser fazendo uma análise igual eu estou fazendo, né? Lembrando que eu não estou entrando opinativamente, né? Tipo assim, eu não estou criando uma opinião sobre o lado A ou sobre o lado B, né? Não é aquela coisa de que o brasileiro ele ama, ele adora enquadrar tudo em a favor ou contra. Então, é engraçado isso. É, então não é o objetivo desse vídeo aqui. Então, e também assim, a câmera que eu estou gravando o vídeo, né, que é possível eu gravar o vídeo, né? O, o dispositivo, o aplicativo que eu estou usando para gravar o vídeo, porque não é só a câmera que eu só eu ligar a câmera que o vídeo vai ser gravado, né? O meu canal no YouTube, tudo isso é escasso. Isso não é, isso são bens materiais ali, entendeu? O computador que eu estou usando. Aí fala assim: "Ah, mas eu poderia gravar com celular". Sim, mas e se o cara não tiver celular também? Se o cara estiver no meio do deserto do Saara, for um monge, eremita, copta, e aí ele tem uma elucidação sobre a propriedade intelectual, só que o cara não esteja, ele tá no meio do deserto do Saara, ele não vai poder gravar nenhum vídeo. Como é que ele vai colocar a ideia dele na prática? E como é que ele vai provar para num possível caso judicial que ele teve a mesma ideia durante o mesmo tempo, mas enfim, ele não pôde fazer, né? Então, assim, essas questões que são mais subjetivas, elas colocam em xeque, elas criam diversos problemas acerca da propriedade intelectual
que eu acho que até o conceito, a nomenclatura, ela é idiota, né? Porque, como eu disse, fala assim, é, a propriedade privada ela é definida pela escassez dela. E, realmente, você não pode ter a morar na mesma casa. Mas ela é escassa porque ela existe. Ela não é, quando eu tiver a minha casa, não. Você não pode aplicar uma lei de propriedade privada numa possibilidade de você ter uma casa, possibilidade de você ter um apartamento. Por exemplo, eu quero comprar aquele apartamento. Daí, se o cara vai lá e compra o apartamento e ele, sei lá, mora lá, não, mas eu pensei em comprar ele primeiro. Mas isso não existe, entendeu? Então, o mesmo vale para as ideias. Então, eu tive, ao longo da minha vida, eu tive várias ideias que eu vi outras pessoas pegarem e simplesmente colocarem na prática. Seja pela habilidade das pessoas, né? Então, no caso, eu não tinha as habilidades necessárias para eu poder colocar na prática. Então, eu não sabia editar o vídeo, não sabia. Não tinha não sabia como fazer uma edição, como criar um vídeo no YouTube, postar. E aí a pessoa foi lá e fez. Então, é lógico que o que vale não é a ideia que eu tive, mas sim a execução dessa ideia por outras pessoas que tá no YouTube por aí, né? Mas isso não significa que agora eu vou entrar num outro ponto, que é como nós vamos resolver esse problema da propriedade intelectual, tá? Que, bom, eu sou uma pessoa que eu não sou um legalista, tá? Eu acho que as leis elas não resolvem absolutamente nada, então você delegar ao Estado que ele tenha que resolver as questões judiciais sobre a propriedade intelectual, eu acho que esse seja o problema. E esse que seja o problema que os anarcocapitalistas tanto batem, tá? Só que eles resolvem de uma maneira idiota, porque é isso que o anarcocapitalismo faz. Ele pega um problema real que existe, só que daí ele, em vez de ele ir atrás do problema e resolver, não, ele cria um outro problema idiota, mais idiota ainda, que nem existe ainda, né? Que é uma alternativa a um problema que já existe, como se tivesse que existir um problema para resolver as coisas. Então, por exemplo, o que o Estado faz ao criar leis sobre propriedades intelectuais, no caso, leis de direitos autorais, é uma babaquice. É só o YouTube, por exemplo, né, ele colocar nas políticas da plataforma que se alguém, sei lá, baixar o seu vídeo e postar no canal como se fosse dele, o canal do cara é deletado. É uma coisa simples de resolver. Porque é, existe uma plataforma de hosting de vídeos é diferente de você ter a ideia de fazer a todos aqueles vídeos, né? O cara que é o, sei lá, o CEO do YouTube, ele não precisa ter a ideia de fazer os vídeos do MrBeast para ter muita gente acessando a plataforma. Ele precisa que o MrBeast tenha a liberdade dele para ele poder postar vídeos na plataforma. Então são questões diferentes. E voltando um pouco, né? Eu acho que essa questão é bem simples e dá para fechar. Então, assim, as próprias plataformas, né? Então, no caso, por exemplo, a própria editora, ela pode ter ali uma políticas contra o plágio. E o plágio ele existe, tá? Então, sei lá, se você é um professor e você percebe que um aluno copiou exatamente as ideias, né? No caso, e aqui no caso eu quero separar bem isso, porque quando o anarcapitalista ele fala que as ideias não são escassas, ele considera as ideias como um objeto solto no espaço, assim. E daí a ideia ela tá num plano, e daí as pessoas elas estão vivendo no plano material, e daí elas, tipo, caralho, o cérebro delas se conecta a essa ideia. Igual lá no Psychonauts, tá ligado? Que tem aquela habilidade que o cara, ele, tipo assim, tem uma ideia assim, aí o cérebro do cara, ele liga naquela ideia, e daí o cara consegue fazer as paradas. Tipo, não é assim que as coisas acontecem, entendeu?
Então, essas ideias, primeiro, elas precisam de uma realidade anterior a elas que seja possível para que elas possam ser pensadas, primeiramente. Então, por exemplo, vamos supor que o cara ele esteja, vamos supor que o cara esteja no deserto do Saara, o cara mora no deserto do Saara, tá? Então, o cara mora no deserto, o cara ele só conhece o deserto, ele nunca teve acesso à internet nem nada. Cara, esse cara dificilmente ele vai ter a ideia de, sei lá, pô, eu vou fazer um abacaxi. O cara não sabe o que é um abacaxi, porque ele não teve acesso a uma planta que dá porra no abacaxi, sabe? São coisas, né? Então, o universo do real, o universo real, que é a, a predisposição para que você tenha uma ideia, ele é escasso. E esse é o problema. Então, o livro que o cara está escrevendo, vamos supor, o egípcio há 4.000 anos atrás. Cara, esse cara ele não tinha uma máquina de impressora, ele não tinha um computador, ele não tinha uma editora. Então, se o cara quisesse escrever um livro, por exemplo, eu quero escrever aqui sobre, sei lá, uma ideia que eu tive aqui, um romance, o cara ele ia ter que pegar e escrever dentro daquelas pedras de argila. Só que aquilo ali, cara, aquilo ali é escasso. Não existe um material de pedras de argila infinito para que todo mundo que tenha uma ideia de fazer um romance vá lá e escreva. Então o problema não é a ideia de ter um romance, mas sim o material que é usado para você ter um romance é escasso. Se você, sei lá, destruir a internet, né, joga um PEM no planeta Terra que todos os dispositivos eletrônicos eles parem de funcionar para sempre. Então, acabou. A ideia que você teve, ela não vale de nada. Ela é só uma ideia. Como é que você vai, de novo, como é que você vai provar para as pessoas que aquilo ali existe se você não tem aquilo ali gravado em algum lugar? Algum recurso material que esse recurso material é escasso. Entendeu? Assim, é uma coisa que não faz o menor sentido, você entende? Que é um problema que, sei lá, uma criança poderia facilmente resolver isso. Então, para colocar na prática isso, eu quero usar dois exemplos, né? Um que é bem fácil de entender e o outro que, na prática, uma maneira muito melhor de resolver esse problema, né? E para explicar como contornar essa situação. Então, o primeiro é que, assim, eu entendo, de novo, eu entendo a problemática de você colocar, por exemplo, o direito autoral para as pessoas, né? E então, por exemplo, sei lá, a Coca-Cola ela patenteou a fórmula da Coca-Cola, né? Da cola que eles fazem lá, sei lá, não sei o nome do. É Coca-Cola mesmo que fala? Eu realmente não sei. Mas eles patentearam a fórmula, então ninguém sabe a fórmula. E aí, ok. Aí você fala assim, é um problema, porque no anarcapitalismo não teria um Estado para regular, então todas as empresas poderiam fazer a Coca-Cola. Sim, só que se todas as empresas tivessem o acesso para fazer a Coca-Cola, não existiria a Pepsi, não existiria a Fanta, não existiria o Guaraná, ou seja, não existiriam alternativas para a Coca-Cola, porque não ia precisar, senão todo mundo ia tomar Coca-Cola, entendeu? Então, assim, você vê que como algumas vezes pode existir uma problemática em você permitir o acesso a todo mundo, que é o que acontece na internet, né? Então, a internet ela é muito boa porque ela dá liberdade para pessoas como eu, que são Zé Ninguéms na vida, poder estar aqui, fazer vídeo e falar sobre coisas interessantes. Fazer vídeos legais aqui, igual eu fiz lá do Iceberg no setembro. Sim, mas também dá acesso pro Luva de Pedreiro, chutar a bola no gol e falar receba. E o que ele tem para contribuir para a humanidade? Nada. Então a liberdade também dá alguns problemas. A liberdade sem consequência, entendeu? Liberdade inconsequente. E esse é um ponto que eu queria destacar também. Agora, sobre os exemplos concretos, né? Onde que vira um problema as leis de direitos autorais? Ela vira um problema quando existe a ruptura, né? O roubo, né? A diferenciação entre a pessoa que produziu e o produtor, né? Ou seja, a plataforma, entre aspas, que permitiu com que essa ideia viesse a existir. Como eu falei no caso do YouTube. Uma coisa é a plataforma de hosting de vídeos.
o YouTube ele é escasso, né? E, tipo assim, se todas as pessoas do mundo entrarem no YouTube agora, o YouTube ele vai dar um problema de, eu não sei, eu acredito que ele não vai dar, né? Porque o YouTube é muito grande, mas enfim. Vamos supor que seja o Vimeo, tá? Que é uma plataforma de vídeo menor. Se todo mundo entrar no Vimeo agora, 8 bilhões de pessoas, ter 8 bilhões de acesso no Vimeo, do nada agora, a plataforma provavelmente não vai aguentar a quantidade de pessoas entrando e vai lagar, vai cair, enfim. Então, é escasso. Porém, o Vimeo, ele não é o produtor de vídeos. Uma coisa é o cara que grava vídeos e posta no Vimeo. Outra coisa é o Vimeo em si. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para os verdadeiros detentores dos direitos, por exemplo, de músicas, a gente vê que os detentores dos direitos, na grande maioria das vezes, não é quem produziu a música, e sim o produtor dela. Então, sei lá, o produtor do Linkin Park, por ele ter feito, né, por ele ter tido o estúdio e ele ter o contato na rádio e para, né, passar a música, né, etc. Ele acha que ele é o detentor dos direitos da música. Só que na verdade não é ele, porque não é ele que fez a música. E aí entra naquele problema. Você vê como é que é um problema? Porque assim, a ideia não é escassa, então todo produtor de música pode fazer. Não. Porque pra ideia, pra música do Linkin Park ser a música do Linkin Park que você escuta, que você acha maneira, você precisa do Linkin Park, precisa da banda, dos integrantes da banda ali. Então vamos supor que o produtor do Linkin Park ele fala assim, puta, eu quero que se foda esses caras. Aí ele pega a música dos caras lá, sei lá, In The End, aí ele fala assim, pô, Caio, junta aí você, o Piton, o Riquelme e vai lá gravar lá. Tipo, cara, a gente pode ter o melhor microfone, os melhores instrumentos que a gente não vai, eu não sei tocar, não sei cantar, não sei fazer porra nenhuma, como é que eu vou cantar a porra da música? Então você entende que, tipo assim, cara, é humanamente impossível e escasso a pessoa que está fazendo aquela música. É uma questão simples, tá? Assim, eu acredito que seja muito simples. Pode ser que fique muito mais simples depois de eu ter explicado isso. E é uma coisa, um exemplo prático que eu queria dar é de Star Wars. Eu sou muito fã de Star Wars. Então, você tem o Star Wars da Disney e o Star Wars do George Lucas. É a mesma coisa. É o mesmo universo. São as mesmas. É literalmente a mesma coisa. Inclusive, o episódio 7, episódio 8, episódio 9. Na verdade, o episódio mais o episódio 7. O episódio 7, ele literalmente a mesma coisa do episódio 4, a mesma história, contada da mesma maneira. A única diferença é o gênero dos personagens e os efeitos especiais. Então, por que o episódio 7 é uma bosta e o episódio 4 é foda pra caralho? Bom, porque é o Jorge Lucas contando. O Jorge Lucas, ele é escasso. Os atores que estão fazendo, eles são escassos. Não tem como o Mark Hamill, ele, sei lá, você clonar ele milhões de vezes para ele fazer o Luke Skywalker em vários filmes diferentes do Star Wars. Não, não tem como você fazer isso. E outra, você tem a questão do plágio. Mas mesmo assim, por que o Star Wars da Disney é uma bosta? Bom, porque o Star Wars da Disney, a Disney, ela tenta a todo momento excluir o George Lucas da equação. E quando a Disney faz isso, a Disney, na verdade, a Disney só quer ganhar dinheiro, ela só quer capitalizar em cima. Existe uma problemática quando essas produtoras, que elas têm essa lógica empresarial de só capitalizar em cima, eles não estão interessados em fazer uma história maneira. E essa é a grande diferença entre o cara, o artista e o executivo, o produtor. Porque o produtor só quer ganhar dinheiro. E o artista, ele quer fazer a arte dele. Só que a arte dele, ela só pode ser boa porque ele tem alguma coisa para contar. Quando o cara não tem nada para contar, ele só quer ganhar dinheiro, vai ser uma bosta. Quase sempre assim. Não importa o quão bom seja o efeito especial, o quão pica seja os atores que os caras contratam. Os caras contratam o diretor mais foda do mundo. Os caras não conseguem fazer uma parada maneira. Quando eu pego um fã que tá fazendo Star Wars no YouTube, é melhor do que a porra da Disney. Ah, mas. Tá vendo? É por causa da propriedade intelectual. Não, é porque a Disney quer ganhar dinheiro. A Disney com o Star Wars. O Star Wars com a. Com o George Lucas era do caralho. Inclusive, o George Lucas ele já resolveu essa questão do propriedade intelectual há muito tempo atrás. Durante o episódio 2 e o episódio 3 do Star Wars, foi a Era das Guerras Clônicas. Porque a história do Star Wars é tão grande que nós dividimos em eras, né? Então cada era ali tem alguma coisa.
Aí a Era das Guerras Clônicas, que é a era que tá entre o filme episódio 2 e o episódio 3, ela não tinha como o George Lucas, na época, ele contar essa história inteira e colocar dentro do filme, porque o filme você tem que ter lá as horas específicas, né, no cinema, enfim. Então, o que, que o George Lucas ele fez? Bom, ele não era o a ideia do Star Wars ela não é escassa, mas o George Lucas ele é escasso. Então, seria humanamente impossível para que o George Lucas ele se multiplicasse em vários clones e fizesse vários filmes para contar todas as histórias. É impossível fazer isso. Então, o que, que ele fez? Ele chamou pessoas que estavam interessadas em fazer, sei lá, jogos do Star Wars, séries do Star Wars, quadrinhos do Star Wars, porque Star Wars é um sucesso. Ou seja, as pessoas que queriam fazer com que Star Wars rendesse para ele de alguma maneira e também fossem fãs, né, e quisessem fazer parte ali de alguma contribuição para a história. Ele chamou essas pessoas, ele sentou num lugar e falou assim: olha, por que não fazemos um projeto multimídia? E ficou conhecido como isso mesmo, tá? Projeto multimídia Star Wars. Eu nunca vi isso acontecer em nenhuma outra história de ficção aí moderna, popular, né? Então, por isso que eu acho que o cara era um pioneiro do caralho, ele merece tudo que ele conquistou. Então, basicamente, o cara sentou e ele falou tipo assim, galera, você quer fazer um jogo Star Wars? Beleza. Então, tipo assim, eu só peço uma coisa, respeite a história dos filmes. Então as pessoas, elas se juntaram. Então as diferentes empresas de jogos e de quadrinhos, etc., eles se juntaram e falaram assim: vamos fazer uma coisa, só que a gente vai fazer de uma maneira em que tenha uma timeline, ou seja, tem uma história linear ali que não contradiga. Então, por exemplo, sei lá, se o cara fez um jogo falando que o Obi-Wan ele tinha uma namorada. Aí no outro, o cara que vai fazer o outro jogo, o cara que vai fazer o quadrinho, aí o Obi-Wan vai estar na porra do meu quadrinho também, porque é um personagem de Star Wars. Tá, mas eu não vou excluir a namorada do Obi-Wan na minha história. Eu vou tentar colocar ela, só que, tipo assim, inventar uma história lá, por que ela não namora mais com o Obi-Wan e sei lá, tá ligado? Aí, obviamente, não pode porque é Jedi, mas enfim, eu só tô dando um exemplo. E aí eu vou pegar essa história e vou continuar. Então, sei lá, o cara contou a história da namorada do Obi-Wan no jogo. Aí depois o cara foi contar a história de como o Obi-Wan ele foi fazer uma batalha lá num planeta e daí, sei lá. E daí ele falou assim, puta, aí eu, caralho, eu posso colocar a namorada do Obi-Wan aqui, colocar que a namorada do Obi-Wan morreu e por isso que o Obi-Wan ele vira o Zabrabs, tá ligado? O Darth Zabrabs, sei lá, tá ligado? Né? E aí, enfim, fazer isso, entendeu? E isso deu certo, cara. Se você acompanhar mesmo, existe. É muito foda isso, porque é, eu acho que é a única história de ficção que tem uma timeline que ela simule uma linha do tempo real mesmo dos acontecimentos. Então, assim, se você entrar hoje na Wiki do Star Wars, você vai ver lá, tipo, você procura lá, sei lá, dia 36 do ano 1 das Guerras Clônicas. Você vai ter lá falando o que aconteceu. Aí tá, mas e a semana 3, a semana 4? Aí você vai ter semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, o ano 2, semana 3 do mês, não sei o que, sabe? Isso deu certo. Mas por que que deu certo? Porque todas as pessoas elas estavam empenhadas no mesmo objetivo. E de novo, as ideias as ideias elas não eram escassas, porque a ideia ou Star Wars ele não é escasso, mas a maneira de você colocar essa ideia na prática é escassa. Então, o jogo, o a HQ, isso era escasso. Ou seja, o que o cara pegava daquela ideia e ele executava. Ele não executava ela inteira, mas ele executava uma parte dela, a parte que ele queria, a parte que ele gostava. Né? Tanto que teve, por exemplo, é, a, o personagem Kit Fisto, que era um Jedi que ele aparece, figurante assim do Star Wars, no episódio 2, que ele aparece, ele só é um androide e ele ri. Aí o cara ele olhou e falou assim, cara, esse moleque é maneiro, gostei dele. Tipo, aí ele falou assim, pô, eu vou inventar uma história dele. E aí o cara foi lá e inventou a história dele, entendeu? Só que a história do Kit Fisto não contradiz. Tipo assim, ele não falou, tipo, não, o Kit Fisto virou o Darth Vader. Tipo, não, tá ligado? Porque o Kit Fisto ele não é o Darth Vader. É que é o que a Disney faz. Porque a Disney, ela não respeita a escassez dessas ideias do Star Wars. Esse é o problema da Disney, entendeu? Que é uma coisa da Coca-Cola que eu falei. É uma coisa do Linkin Park. Assim, o Linkin Park hoje, depois
da infelicidade, né, da morte do Chester. Como é que é o nome dele? É Chester? Não lembro agora o nome dele, do vocalista. Eles colocaram uma mulher lá pra cantar. Só as mesmas músicas, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque, cara, a gente quer ver o vocalista do Linkin Park cantar. A gente não quer ver essa random aí que eu nunca vi na minha vida cantar, tá ligado? Pode botar lá, sei lá, o Axl Rose pra cantar, que, tipo, ele é bom cantando? Bom, mas eu quero ver o maluco que canta aqui, tá ligado? E é uma coisa com Star Wars. É uma coisa com, sei lá, vídeos no YouTube. Se você pegar os vídeos do MrBeast e fazer você, ninguém vai querer ver. Por quê? Porque a galera quer ver o MrBeast jogando o bagulho, fazendo as paradas. Ou seja, ele não é uma ideia, ele é uma pessoa real, ele não é uma ideia. Ele pode ser um personagem, e daí você pode copiar. Não sei lá, você é um cara meio legalzinho aqui também. Oi, gente, é da criançada, igual ele é. Eu não sei nem se ele é assim, porque eu não acompanho, mas enfim. Mas não é a mesma coisa, entendeu? Porque a execução da ideia, ela é escassa. A partir do momento que ela se transforma em um livro, em um vídeo, em um jogo, qualquer coisa, aquilo ali é escasso. Aquilo ali deixa de ser, é, deixa de sair desse campo metafísico das ideias e ela vira uma realidade. E a partir do momento que ela vira uma realidade, ela é escassa, entendeu? Então, muita gente fala que, por exemplo, o Bitcoin é uma excelente alternativa caso aconteça para economia, porque senão, porque o Bitcoin ele não é escasso. Você pode colocar ele, aí fala assim, mano, como ele não é escasso? Eu posso tipo imaginar que eu estou pegando um Bitcoin e pagar o cara com a minha imaginação? Não. Eu preciso de um computador, eu preciso de um acesso à internet. Então vamos supor que, sei lá, de novo, lancem um míssil PM no meu país. Eu não vou poder usar meu Bitcoin. O ouro é uma alternativa muito melhor, porém o ouro é escasso. Não porque o ouro ele não pode ser produzido. O ouro ele é infinito, porque é, ele é um recurso natural. Porém, ele não é produzido de uma maneira que você possa reutilizá-lo em um tempo de vida humano. Por exemplo, o petróleo. O petróleo, para ele fazer, sei lá, são 250 milhões de anos. São processos naturais, enfim, enormes. Então, é inviável os seres humanos eles se apegarem ao petróleo. Por isso que nós, dentro da geografia, nós falamos que o petróleo ele faz parte de um recurso não renovável. Porque ele não é que ele não seja renovável, ele é. Mas ele não é renovável no tempo de vida do humano. Não dá pra você ficar esperando 250 milhões de anos pra você pagar o cara. Não, espera só 250 milhões de anos, que daí o meu cachorro vai virar petróleo e eu vou te pagar com o petróleo do meu cachorro. Não é possível isso, alguma assim, entendeu? Então, essas questões práticas, elas vão colocando em xeque diversas ideias lorotas que os anarcapitalistas contam. Por isso que eles são tão, enfim, zoados por aí na internet. Então é isso. Eu acho que eu deixei os meus pontos aí. Então, sim, a propriedade intelectual ela existe, não como propriedade do intelecto, mas assim como pessoa que pensa a ideia. Então, por exemplo, Isaac Newton, ele não criou a teoria da gravitação. E não tem como ele patentear isso. Tipo, não, eu vou patentear a teoria da gravitação. Tipo assim, toda vez que você jogar um copo e ele cair, você vai ter que pagar para a família do Newton $10. Não existe isso. Ele não criou a teoria da gravitação, ela já existia. Mas ele foi o primeiro a matematizar ela. Ele pode não ter sido o primeiro a pensar nisso, mas ele foi o primeiro a escrever e fazer. E aí ele tem mérito por isso. Então, se ele tem mérito por isso, então existe a porra da propriedade intelectual. Porque ela não é escassa. Quer dizer, porque ela é escassa. É uma coisa simples de entender. E, e também, então, assim, a propriedade intelectual ela existe, ela é escassa, só que o problema da propriedade intelectual não é que ela não é escassa e não faça sentido ter uma lei. O problema é a lei existir. Porque, de novo, o que a lei, entre aspas, faz? Ela coloca a propriedade intelectual. Na verdade, o problema é um problema, enfim, é um problema essencial por toda a modernidade que vem
na fundação dos nossos estados liberais modernos, que é a noção de contrato social, né? Que é tipo assim, se você nasce num país, você fez um contrato social com aquele país, você tem que seguir aquelas leis ali. Tipo, tomar no cu, João Locke arrombado do caralho. É britânico, né? Sempre retardado. Mas o problema é que o Estado ele toma das pessoas a iniciativa orgânica de você ir atrás de questões como plágio. Como eu disse, é muito fácil o YouTube colocar o bot do YouTube, em vez de ficar vendo se você tá fazendo um vídeo falando contra o governo e ficar te banindo porque você colocou guerra no título, ele banir se você fez um plágio no seu vídeo. Se você pegou as mesmas ideias que o cara já fez no vídeo dele e você postou, o cara vai lá e bane a porra da sua conta e acabou. É uma coisa simples de resolver, na verdade. Você não precisa criar um problema ético, uma discussão, uma puta discussão, é só, tipo assim, cara, as plataformas elas terem isso. Então, se eu sou um artista, eu vou lá, faço uma música chamada In the End, eu canto In the End, Everything Matters. O cara chegar e falar assim, mano, essa música o Linkin Park já fez e vai tomar no seu cu. Não, você nunca mais vai gravar comigo. Acabou. Tá ligado? É simples você fazer isso. Qualquer professor de faculdade faz isso. Né? Se chega um aluno para mim e ele fala assim, professor, fiz um trabalho aqui. Eu falo assim, pô, que legal, qual que é o seu trabalho? Aí eu vou ler o trabalho e tá exatamente, tudo escrito exatamente igual a do Jorginho. Eu falo, cara, isso aqui é um plágio. Você tomou um zero e pau no seu cu, tá reprovado. Não precisa do Estado vir botar arma na cabeça do cara e falar, seu filho da puta. Não precisa, porra. Então é só isso. Espero que tenha ficado aí clarificado. Eu queria esclarecer essa questão, porque é uma questão que volta e mexe sempre aparece aí, né? Tipo, sobre questões do projeto intelectual, e eu sempre acho uma imbecilidade a maneira como as pessoas lidam com isso. Valeu, forte abraço. Doem pro canal, porque realmente é difícil a situação econômica, tá? Eu não tenho bitcoins, né? E eu tenho medo de lançarem uma granada PM e explodir a porra do Bitcoin. Então, se possível, mande dinheiro aí, tá? Pra eu guardar. Tamo junto.